A tarde foi movimentada aqui no CT Parque Gigante. Primeiro, o Internacional confirmou a demissão de Ramon e Emiliano Dias. Nós vamos falar aqui sobre os bastidores da queda e o valor que o Internacional terá que pagar pela multa rescisória do treinador que tinha vínculo até o final de 2026. Depois disso, Abel Braga foi anunciado pelo Colorado e junto com ele volta também uma pessoa muito experiente da história do Inter, o preparador físico, o professor Hélio Carraveta. O horário da chegada, o primeiro treino e tudo o que se espera, o contrato de Abel Braga, a partir de agora, como novo comandante do Inter, a gente te conta tudo a partir de agora. Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, eu sou Douglas Demoliner e vamos a partir de agora atualizar todas as informações de uma tarde movimentadíssima aqui no CT Parque Gigante. Teve protesto, teve demissão, teve anúncio de novo treinador e para tu acompanhar, deixa o teu like, ativa as notificações, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações para sempre estar atento e recebendo as informações que a gente publicar aqui no canal. Deixar o hype também me ajuda demais e o like faz com que mais pessoas acessem o conteúdo. Gente, vamos lá, são muitas coisas para a gente falar desta tarde que ocorreu neste sábado aqui no CT Parque Gigante. Primeiro, havia uma expectativa de protesto por parte do torcedor na reapresentação do Internacional que estava prevista para 5 da tarde. Entretanto, ao passo que os dirigentes do Inter, do Conselho de Gestão, os vice-presidentes eleitos do Internacional começavam a chegar, se criou a expectativa de uma reunião para definir o futuro de Ramon e Emiliano Dias, que chegaram também no CT Parque Gigante por volta das 13h30, 4 da tarde, para preparar a atividade e comandar o treino que estava programado. Porém, a partir desta reunião, ficou definida a saída de Ramon e Emiliano do comando técnico do Internacional. Colorado fez a publicação no seu site oficial, anunciou e destacou, agradecendo o empenho dos dois treinadores, mas, obviamente, a goleada sofrida por 5-1 lá no estádio São Januário foi fatal para a saída do comandante. Então, a partir desse momento, começou a se pensar no próximo treinador. Um detalhe importante também, tá? O Internacional tinha acordado no contrato com o Ramon e Emiliano, mesmo que o vínculo dele fosse até o final da temporada de 2026, que a multa rescisória era do valor de um salário. Salário que está na casa entre 1,2 milhão e 1,5 milhão por mês. Então, este será o valor que o Internacional pagará para Ramon e Emiliano como multa rescisória. Esse foi o valor acordado desde o início da contratação da dupla argentina. Saíram com eles também o preparador físico Diego Pereira, os auxiliares e os analistas também. Então, a partir desse momento, a gente volta para a segunda parte, a busca por um novo treinador. Antes da gente falar sobre isso, conheça a Autopeças OK. A Autopeças OK é referência no Vale do Paranhana e em todo o Rio Grande do Sul no segmento. São 5 lojas e tem mais a plataforma de e-commerce, a OK+. Conheça a OK+, e siga @Autopeças OK. 5 lojas, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Osório e também em Torres. Bom, gente, avançando, tá? O Internacional começou a busca por um seu novo treinador, tá? Em primeira informação foi trazida pelo Jairo Vinck, de que o Internacional estava buscando Abel Braga. Ele teria conseguido alguns contatos e confirmando a busca do Inter pelo treinador, experiente treinador, que vai para a sua 8ª passagem à frente do Internacional. Depois disso, o colega Lucas Dias conseguiu o contato com o Abel Braga, que também confirmou que havia acertado a sua volta ao Internacional e comandaria o Inter pelas próximas 2 partidas, com a expectativa de salvar o Inter do rebaixamento. E aqui vai um detalhe importante, tá? O Vitória venceu por 2-0 a equipe do Mirassol. O Inter está dentro da zona do rebaixamento, mas segue dependendo só de si. O Inter só depende de si para escapar do rebaixamento. Precisa vencer os 2 jogos. Vencendo as 2 próximas partidas, obrigatoriamente, o Internacional permanece na elite do futebol brasileiro, tá? O Inter chegou ao acordo com o Abel Braga, vamos dizer assim, um contrato de 1 semana, porque ele vai chegar neste domingo
tá por volta do meio-dia, vai comandar a atividade no período da tarde no CT Parque Gigante, que está previsto para as 16 horas e será apresentado depois desse treinamento também no CT. Então, neste domingo, Abel Braga chega a Porto Alegre, comanda o primeiro treinamento e já será apresentado como comandante. E aí vem outros detalhes, tá? Porque os bastidores em relação à contratação foi de um poder de convencimento. O Abel Braga, ele tem um problema nas costas, ele está muito próximo do seu filho, da sua neta, no Rio de Janeiro. Inclusive, existia uma expectativa que ele já estivesse em Porto Alegre por conta do aniversário de Giovanni Luigi, mas ele não veio justamente para ficar com a sua neta no Rio de Janeiro, que estava passando por um problema de saúde. E ressaltando novamente, o Abel tem um problema no ciático, é muito difícil para o Abel ficar de pé, então teria que ser muito colorado e teria que aceitar muitas dessas situações para ele retomar ao Internacional. Mas pelo coloradismo, pela história que ele tem pelo Inter, pela magia que o Inter busca, o Abel Braga acabou aceitando. Gente, aqui não é uma questão de valor, aqui não é uma questão de tempo de contrato, se o Abel vai ficar ou não para 2026. O fato é que ele aceitou vir por essa semana. Ele comanda o Inter em 2 jogos. Depois se vê o que vai acontecer. Junto com o Abel Braga, volta também o professor Hélio Carraveta, preparador físico histórico do Internacional, que havia saído do clube, também na gestão Alessandro Barcelos. Ele volta ao clube para trabalhar a preparação física do Inter, lembrando que Diego Pereira, ex-preparador físico do Internacional, também saiu junto com a comissão técnica de Ramon Dias e Emiliano. Então, Hélio Carraveta e Abel Braga estão de volta ao Internacional. Colorado treina amanhã, já sob o comando de Abel. Há uma expectativa de remobilização. O Abel Braga é um cara que vai lotar o Beira-Rio contra a equipe do Bragantino e por isso é fundamental que na quarta-feira, na Vila Belmiro, o Inter consiga vencer a equipe do São Paulo. Só assim, essa esperança, essa chama de ter um Beira-Rio lotado para escapar do rebaixamento será confirmada. Tá certo? Então, Abel Braga tem um ótimo relacionamento com o D'Alessandro, né, talvez não tenha o melhor relacionamento do mundo com o Alessandro Barcelos, mas também conhece alguns jogadores, principalmente o Alan Patrick, que é um dos líderes do elenco do Internacional, está de volta ao Beira-Rio. Para fechar o vídeo, gente, eu quero falar sobre os protestos. Vocês estão vendo as imagens por aí, alguns torcedores estiveram presentes aqui em frente ao CT Parque Gigante com notas de dinheiro. A cada momento que o jogador passava, eles cobravam a atitude do jogador e mostravam as notas de dinheiro falando: é isso que vocês querem? É dinheiro que vocês precisam? Tá aqui. Então houve também um protesto por parte do torcedor, não foi em grande número, foram cerca de 5 ou 6 torcedores que se fizeram presentes por aqui. Em determinados momentos aumentava por conta da mobilização das torcidas, os torcedores que passavam aqui pela orla e acabavam se juntando para fazer algum tipo de cobrança aos jogadores. Aí vocês viram na imagem como é que foi feito esse protesto por parte dos torcedores com as notas. É torcer agora, gente, é torcer agora por uma semana. A temporada do Inter termina em uma semana e essa semana pode decidir o futuro do Inter, não só em 2026, mas também o futuro do clube, principalmente, porque se cair por questão da dívida, valores, quedas de receita, o futuro do Internacional pode ser bem nebuloso. Esperamos que a gente consiga escapar dessa situação, tá certo? Deixa nos comentários aí o que tu acha do retorno do técnico Abel Braga, do Hélio Carraveta, da saída do Ramon e dos protestos feitos pelo torcedor. E passa lá na KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos. Brinque com responsabilidade lá na kto.bet.br. Segue o pessoal também no @KTO_Brasil. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. A qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!